Se Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Ele passou a compartilhar nas redes sociais tudo o que vivia e fazia. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Imagens e mensagens. Em 2015, durante uma visita a Belém, Bolsonaro escreveu: assim, a cada dia, ficamos mais capacitados para dar um voo mais alto. E tudo começou em casa, onde vive com a família no Rio de Janeiro. A decisão de concorrer à presidência da República do Brasil foi tomada sozinho, nessa mesa, dias depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff. Não tinha ninguém ao lado de ninguém. Depois eu levei para minha esposa, foi a segunda pessoa que tomou conhecimento. E depois botamos o plano. De vez em quando eu confesso, até eu falava, será que eu estou no caminho certo? Analistas políticos, adversários e mesmo aliados duvidavam que o deputado com 28 anos de Congresso pudesse chegar ao Palácio do Planalto. E ele tinha me dito, ó, esse é meu último mandato aqui, eu não quero mais, e eu vou disputar a presidência da República. E eu disse, rapaz, tenta o Senado é o melhor quadro para você se elege tranquilamente. Ainda brinquei com ele, falei, você sabe que nós somos polêmicos, sem mandato, o que vem de processo em cima da gente é uma coisa absurda. Sobre as polêmicas, o amigo estava certo. Bolsonaro era mais conhecido pelas declarações que deu. Criou polêmica com os homossexuais. Em entrevista à revista Playboy disse, abre aspas, prefiro que um filho meu morra num acidente que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo. Fecha aspas. Criou polêmica ao negar a ditadura militar. E nós passamos, Sr. presidente, 20 anos de período, não de ditadura, mas um regime com autoridade, onde o Brasil cresceu, tivemos plano emprego, respeito aos direitos humanos, que hoje em dia a violência está fora. Segurança, amor à pátria e democracia. Mais ainda, nenhum presidente militar ou militar enriqueceu responder qualquer processo por corrupção. Criou polêmica ao homenagear, durante o impeachment de Dilma Rousseff, o ex-coronel Brilhante Ustra, primeiro militar condenado pela justiça brasileira por tortura durante a ditadura militar. A memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um favor de Dilma Rousseff. Na campanha, foi se explicando as polêmicas. Na entrevista ao Jornal Nacional, cobrado, pediu desculpas pela frase sobre preferir um filho morto a um gay. Tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. Ah, tá gravando. Foram considerados. Peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve dias de fato em muitas discussões que o ativismo LGBT levava para isso. Condenou quem quer dividir o Brasil, como ele diz, entre homos e héteros. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, ou contra héteros. Disse que nada tem contra os gays. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que ele convive. E também no Jornal Nacional defendeu a democracia e a Constituição brasileira. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular. E seremos escravos da nossa Constituição. Mas sobre a ditadura, ele não mudou de ideia. E essa ligação com as Forças Armadas começou cedo. Ele nasceu em Glicério, cidade do interior de São Paulo, que tem pouco mais de 4.000 habitantes. Também morou em Eldorado Paulista. E lá, quando tinha 15 anos, conta que ajudou os soldados do exército que precisavam encontrar os melhores caminhos pela mata. Eles estavam à procura do guerrilheiro Carlos Lamarca, um dos líderes da luta armada de esquerda no Brasil nos anos 70.
estudava até a região toda, você é palmito, nativo do mato, né? Morei muito tempo numa fazenda, no nome Quilongose. Então essa conversa de características da mata, né, passou muito por mim conversando com o pessoal do Exército que estava acampado lá. 2 anos depois disso, Bolsonaro entrou para o Exército. Os pais queriam que ele seguisse a carreira militar. Seu Geraldo Bolsonaro era dentista com formação prática. A mãe, Olinda, hoje com 91 anos, ainda é dona de casa e mora no interior de São Paulo. A devoção dela pela religião e a paixão dele por futebol acabaram dando o nome de batismo do novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada, ela como católica, botou um dos meus nomes de Messias, mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. O Jair veio porque naquele dia, 21 de março, era aniversário do Jair Rosa Pinto, meia esquerda da seleção brasileira e do Palmeiras. E o meu pai, como palmeirense, botou o nome Jair. Bolsonaro ficou 16 anos no Exército. Ele estudou na Academia das Agulhas Negras, em Resende, no Rio. Também se formou em Educação Física. Serviu em Mato Grosso do Sul. Na volta ao Rio, fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista. Em 1986, ficou preso por 15 dias, depois de escrever um artigo na revista Veja, reivindicando aumento de salário para os militares. Um ano depois, a revista publicou que Bolsonaro e outro militar planejavam explodir bombas para pressionar o comando do Exército. Bolsonaro sempre negou as acusações da revista. O caso chegou ao Superior Tribunal Militar e o capitão foi absolvido. Em 1988, Jair Bolsonaro decidiu trocar a farda pelo paletó e a gravata. Foi eleito vereador no Rio e, por isso, foi para a reserva do Exército. Em 1990, Jair Bolsonaro ganhou a eleição para deputado federal. Se reelegeu 6 vezes seguidas para o cargo. Passou por 8 partidos. Na última disputa para o Congresso, em 2014, mostrou força eleitoral ao ser o deputado federal mais votado do Rio, o terceiro do Brasil. A aproximação com o economista Paulo Guedes, no fim do ano passado, sinalizou uma mudança de Bolsonaro na área econômica. O candidato demonstrou a defesa de uma agenda mais liberal para a economia, com uma presença menor do Estado, que foi bem recebido pelo mercado. Na corrida presidencial este ano, mudou a forma de fazer campanha e surpreendeu ao estar entre os favoritos desde as primeiras pesquisas. Na eleição mais curta, com menos marketing, menos dinheiro, Jair Bolsonaro se fez ouvir muito além dos 8 segundos de propaganda na televisão no primeiro turno. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Antes de ganhar milhões de eleitores, Bolsonaro conquistou seguidores. O capitão reuniu apoiadores digitais que multiplicavam suas mensagens nas redes sociais, que atraíam novos seguidores e viraram novos eleitores. Temos um objetivo pela frente. Mudar o destino do Brasil. Temos, tá? No início de 2014, Bolsonaro tinha 204 mil seguidores no Facebook. Em 4 anos, esse número saltou para 8 milhões. Nas 4 principais redes sociais, tudo somado, são quase 18 milhões de seguidores. O presidente eleito disse que a receita de sucesso nas redes sociais sempre foi caseira. O filho, basicamente, o 02, né, o Carlos, começou a usar. E no início de 2015, eu passei a ser o dono da matéria do Facebook. Né? Passei a ser o dono. Um amigo, que ele não diz o nome, é, segundo o presidente eleito, o responsável pelo tom das mensagens. Quem é esse colega? Hoje é um cara bastante antigo, um segundo tenente do Exército que mora em Brasília. Eu mando para ele no WhatsApp, e daí? É o cabo da peste, posso botar isso aí? O cara tem cabeça, não é navegação, ele ajuda muito no sentimento.
Quando faltava pouco mais de uma semana para o segundo turno, a Folha de São Paulo denunciou um suposto esquema de envio de mensagens em massa, no WhatsApp, contra o candidato do PT, Fernando Haddad. Acusação imediatamente desmentida com ênfase pelo então candidato Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação. Já a Procuradoria-Geral da República pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a campanha, mas dos dois candidatos, e não somente de Bolsonaro. Campanhas eleitorais sempre duras deixam marca. A primeira-dama do Brasil, a partir de 1º de janeiro, Michele Bolsonaro, refuta a imagem que os adversários pintam do presidente eleito. Não é nada disso, né? Ele é taxado, não é essa pessoa que fala. Eu sou prova disso, quem convive conosco também. Então, assim, é uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico, isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdadeiros. O amigo antigo, que dividiu o sonho de chegar ao Planalto desde o começo, tem a mesma opinião. Onyx Lorenzoni deve ser o chefe da Casa Civil. Já tem como característica ser um cara francão, metido, o que ele pensa. Só botou um pouco além necessário, outro diz uma coisa que não era bem aquilo, de cabeça fria. Quer dizer, essa franqueza, essa honestidade, não apenas de palavra, de forma que ele tem, que ele carrega, a escolha que ele fez de trabalhar com princípios e valores, eu acho que isso construiu essa conexão que ele tem com todo o Brasil hoje. Nas ruas, as posições polêmicas provocaram reações diferentes dos brasileiros. Parte da população combateu as ideias dele, mas outra parcela se identificou com Bolsonaro. No sábado, dia 29 de setembro, milhares de pessoas tomaram as ruas nos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal para dizer ele não. No dia seguinte, simpatizantes do candidato fizeram manifestações em 17 estados e no Distrito Federal para dizer ele sim. Em outubro, houve novas manifestações. No dia 20, contra o candidato Jair Bolsonaro em 29 cidades do país. Um dia depois, apoiadores de Bolsonaro participaram de manifestações em 57 cidades. Assim, e com um forte discurso antipetista na defesa da família, da ordem e da autoridade, Jair Bolsonaro liderou a corrida para presidente, mesmo depois de ter sido obrigado a parar a campanha por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora, em 6 de setembro. Bolsonaro era carregado por eleitores quando Adélio Bispo de Oliveira o atacou com uma faca de 25 centímetros na região do abdômen. Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou pela primeira cirurgia. Recebeu 2 litros de sangue para compensar a hemorragia. Os médicos identificaram 3 perfurações no intestino delgado e uma lesão no intestino grosso. Cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso e realizaram uma colostomia. Bolsonaro ficou com uma bolsa externa para armazenar as fezes. O procedimento durou quase 4 horas. Ainda na UTI, ao lado de filhos e amigos, Jair Bolsonaro descreveu o momento do ataque. Estava muito preocupado, que parecia uma pancada na boca do estômago. Quando voltou a bolada no futebol, a doença insuportável, que parecia de algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e viu tudo mal acontecer. No dia seguinte ao ataque, 7 de setembro, o então candidato do PSL foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 5 dias depois, passou por uma nova cirurgia por causa de uma inflamação que provocou uma aderência, uma obstrução no intestino. Ele recebeu alta no dia 29 de setembro, depois de 23 dias de internação. Em casa, Bolsonaro conta que o atentado o fez pensar ainda mais na filha caçula, Laura, que tem 8 anos. Ela ficou sabendo